Tudo começou numa noite comum de sexta-feira. Eu estava cansado da rotina, do tédio de sempre, e resolvi me cadastrar em um aplicativo de relacionamentos. Não sou muito fã dessas coisas, mas a curiosidade falou mais alto. Depois de algumas conversas rasas, apareceu um perfil que me chamou a atenção. Uma mulher bonita, simpática, com um jeito doce nas mensagens. Conversamos por algumas semanas, até que marcamos nosso primeiro encontro. Um café simples, rápido, só para nos conhecermos pessoalmente. O encontro foi tranquilo, até demais. Ela parecia nervosa, mas de um jeito que eu considerei fofo. Falava bastante, ria das minhas piadas e parecia interessada em tudo que eu dizia. Nos despedimos com um abraço e eu fui embora com a impressão de que talvez algo pudesse nascer dali. Passaram-se uns dias e marcamos um segundo encontro, dessa vez num barzinho próximo de casa. Foi um pouco mais intenso. Bebemos, rimos e ficamos mais à vontade. Ela segurava minha mão com firmeza e me olhava nos olhos com uma intensidade que me causou um leve desconforto. No terceiro encontro, fomos jantar num restaurante mais reservado. Ela me esperava na porta já com um sorriso e um presente, uma pulseira de couro feita à mão que combinava com meu estilo. Achei estranho, porque nunca comentei nada sobre gostar de pulseiras. Durante o jantar, ela começou a falar de coisas mais íntimas. Filhos, nomes preferidos, lugares onde gostaria de morar comigo. Eu ri, achando que era brincadeira, mas os olhos dela não sorriam junto com a boca. Depois desse jantar, comecei a repensar se aquilo era realmente o que eu queria. Estava tudo indo rápido demais, e ela começava a me mandar mensagens o tempo todo, de manhã, de tarde, de madrugada. Se eu demorasse a responder, ela mandava áudios enormes, dizendo que estava preocupada, que sentia minha falta, que não conseguia dormir. Me senti sufocado, mas tentei não ser rude. Decidi ir a mais um encontro, talvez o último, para encerrar tudo com respeito. Nos encontramos novamente num bar, mas o clima já estava estranho desde o início. Ela chegou mais maquiada do que de costume, usava um perfume forte e me abraçou como se não me visse há anos. Durante o encontro, bebeu demais. Ficou mais pegajosa do que eu estava acostumado. Tentava me beijar o tempo inteiro, mesmo eu me esquivando. Disse que estava cansado e queria ir embora. Ela não gostou da ideia. Insistiu para a gente ir para a casa dela. Recusei, alegando que trabalharia cedo no dia seguinte. Quando saímos do bar, ela tentou me beijar à força na calçada. Recuei educadamente, mas firme. A princípio achei que era coincidência, mas depois de 3 ou 4 esquinas percebi que o carro continuava me seguindo. Olhei pelo retrovisor e tive certeza. Era o carro dela. Meu coração acelerou. Mandei uma mensagem perguntando se ela estava me seguindo, e ela respondeu quase que imediatamente. Sim, só quero garantir que você chegue bem em casa. Tentei ligar, mas ela não atendeu. A tensão tomou conta de mim. Acelerei, entrei em ruas aleatórias e finalmente consegui despistá-la. Cheguei em casa com a sensação de que estava sendo vigiado. Fechei todas as cortinas, tranquei portas e janelas. No dia seguinte, ao sair para trabalhar, encontrei um buquê de flores na porta. Junto com as flores havia um cartão. Ela pedia desculpas, dizia que estava apaixonada, que tinha bebido demais e me convidava para um jantar em sua casa. Arrepiei dos pés à cabeça. Ela sabia meu endereço. Eu nunca havia contado. Bloqueei o número dela, excluí das redes sociais e tentei seguir minha vida. Mas as ligações sem identificação começaram. Ligava de madrugada, deixava o celular tocar até eu atender ou desligar. Nunca falava nada, só respirava. Chegou a deixar uma caixa com doces na minha porta, como se quisesse me agradar. Era tudo silencioso, sombrio, como se eu estivesse dentro de um pesadelo que não tinha fim. Não sabia mais o que fazer. Certa noite estava sozinho em casa, com tudo trancado como de costume. Acordei com um barulho vindo de baixo. Era um estalo seco, como se uma porta estivesse sendo aberta. Pulei da cama em silêncio e peguei o celular. Fiquei parado ouvindo. Passos. Lentamente subindo as escadas. Desci no chão e me arrastei até debaixo da cama, ligando para a polícia sem emitir um som. Os passos pararam na porta do meu quarto. Fiquei deitado, tremendo,
ouvindo a maçaneta girar lentamente. A porta abriu com um rangido leve, ouvi os passos entrarem e depois o som de gavetas sendo abertas. Meu coração parecia que ia explodir. Uma voz abafada murmurou algo. Era ela. Eu reconheci. Ela estava mexendo nas minhas coisas. Senti o colchão afundar levemente. Ela sentou-se na beira da cama, bem acima de mim. Dava para ver os pés. Ficou ali por vários minutos. Depois, se levantou, murmurando algo estranho, e desceu as escadas. Ouvi a porta bater. Fiquei mais 10 minutos em silêncio antes de sair debaixo da cama. Corri até a porta com o telefone ainda na mão e logo a viatura chegou. Contei tudo, com a voz ainda tremendo. Revistaram a casa, viram que uma das janelas estava destrancada. Fiquei em estado de choque. Como ela conseguiu entrar? Como sabia o momento exato em que eu estaria sozinho? No dia seguinte, fui à delegacia com todas as mensagens, os prints, o cartão e fiz um boletim de ocorrência. Não havia provas suficientes de que ela havia entrado na casa, mas consegui uma medida protetiva. Me disseram para não entrar mais em contato, nem acusá-la diretamente, a menos que algo novo acontecesse, e eu obedeci. Mas desde aquela noite, minha paz desapareceu. Vivia olhando por cima do ombro. Toda sombra virava suspeita. Mesmo trancando tudo, mudando rotinas, evitando lugares que ela conhecia, eu sentia que estava sendo observado. Cheguei a instalar câmeras, alarme, tudo que podia. Mas a sensação de vulnerabilidade permanecia. Não era só medo, era a certeza de que alguém havia ultrapassado os limites. E que poderia fazer isso de novo, a qualquer momento, sem aviso. E o pior, que ninguém acreditaria até ser tarde demais. Tudo começou quando eu estava na 6ª série. Era a semana do Halloween e a escola estava montando uma casa assombrada para o festival. Eu me ofereci como voluntária porque gostava da ideia de decorar e ficar com meus amigos depois da aula. Entre os colegas que participavam, havia um garoto chamado Chris. Ele era tranquilo, engraçado e nunca me deu motivo para desconfiar de nada. Conversávamos casualmente, ríamos juntos e eu o via como apenas mais um colega de turma, nada além disso. No entanto, algumas semanas depois, fui surpreendida por um grupo de meninas animadas dizendo que eu tinha um admirador secreto. Elas riam, cochichavam e pareciam saber de algo que eu não sabia. À noite recebi uma mensagem no Messenger. Era o Chris. Na hora não associei o nome àquelas insinuações, mas a curiosidade falou mais alto. Abri a mensagem e li. Maia, eu preciso te dizer uma coisa. Achei que fosse algo comum, talvez um pedido de ajuda com a lição ou uma dúvida qualquer. Fiquei apreensiva com o tom da mensagem. Respondi perguntando se estava tudo bem. Ele demorou longos minutos digitando, o que me deixou ainda mais ansiosa. Quando finalmente enviou a mensagem, me deparei com um texto enorme. Chris havia se declarado para mim. Dizia que estava apaixonado desde o Halloween, que sonhava comigo, que tentava me impressionar durante o recreio com suas jogadas de futebol. Disse que eu o deixava louco e terminou com um pedido direto. Queria que eu fosse sua namorada. Eu congelei. Aquilo tudo parecia exagerado. Mal tínhamos intimidade, nossas conversas eram superficiais, e ele havia interpretado tudo de forma equivocada. Respirei fundo e respondi com cuidado. Disse que gostava da amizade dele, mas que não sentia o mesmo, e preferia continuar como amigos. Ele não aceitou bem. Começou a perguntar por quê, a insistir, a tentar mudar minha opinião. Cada vez que eu explicava, ele vinha com mais argumentos, até que parou de responder. No dia seguinte, fui alvo de cochichos e risadinhas pelos corredores. Os amigos dele me cercaram e disseram que Chris queria me beijar, que ia fazer isso a qualquer custo, mesmo que tivesse que me encurralar. Fiquei em choque. Aquilo não era mais admiração, era ameaça. Fui direto falar com a professora. Ela disse que eu deveria ficar na sala durante o recreio e o almoço, só por precaução, mas aquilo não parecia suficiente. Resolvi ir além e procurei o diretor. Expliquei tudo com detalhes.
O diretor me garantiu que tomaria providências, que ia conversar com Chris. Saí do gabinete com um alívio tímido, achando que tudo ficaria bem. Mas nada aconteceu. Nenhuma mudança de comportamento, nenhuma repreensão visível. Chris continuava me encarando no corredor e os amigos dele não paravam de fazer piadas. Um dia, enquanto voltava da escola, vi um vulto atrás de mim. Quando me virei, ele estava tirando uma foto minha. Meu sangue gelou. Ele sabia onde eu morava. Todo mundo sabia, já que minha casa ficava em frente à escola. Fui direto para casa, trancando a porta com as mãos tremendo. Contei tudo para minha mãe. No dia seguinte, ela foi comigo à escola e exigiu falar com a coordenadora. Achei que dessa vez, alguém finalmente agiria. Mas, para meu espanto, a coordenadora disse que meninos fazem essas coisas quando estão apaixonados e que eu deveria me sentir lisonjeada. Minha mãe ficou furiosa. A coordenadora tentou minimizar tudo. Disse que era uma fase, que eu devia aprender com a situação. Eu me sentia invisível, como se minha segurança não importasse. Passei a evitar a escola. Faltava sempre que podia, arrumava desculpas para não sair de casa. Mas Chris parecia sempre saber onde eu estava. Chegou ao cúmulo de deixar bilhetes no portão da minha casa, com desenhos e frases confusas. Um deles dizia: "Você vai ser minha, nem que eu tenha que esperar." Um sábado à noite, meus pais foram ao mercado. Eu estava sozinha, assistindo vídeos no celular, quando resolvi espiar pela janela. Vi Chris parado do outro lado da rua. Ele segurava um punhado de pedras, olhando fixamente para a minha janela. Quando percebeu que eu o via, ficou imóvel, como uma estátua. Não consegui ver o que ele dizia, mas ele estava claramente murmurando algo. Corri para checar se todas as janelas estavam trancadas. Estavam, graças a Deus. Voltei ao quarto tremendo, com o coração disparado. O celular apitou com 4 mensagens. Era ele. "Por que você saiu da janela?" "Eu só queria conversar." Não respondi. No dia seguinte, contei tudo para minha mãe. Ela foi mais uma vez à escola. Exigiu ação imediata. Mas o que ouvi da direção foi desanimador. Disseram que não podiam fazer nada fora do ambiente escolar e que eu deveria ter cuidado. Meu mundo desmoronava a cada nova tentativa de buscar ajuda. Ninguém parecia se importar. Aquilo mexeu com minha cabeça de um jeito que nem hoje consigo explicar. Comecei a ter pesadelos, acordar no meio da noite assustada, achando que ele estava dentro do quarto. Passava os dias ansiosa, me sentindo observada. Sempre que escutava passos na rua, pensava que era ele. A paranoia virou rotina. Meu rendimento escolar caiu. Fiquei mais reclusa, mais calada. Era como se estivessem me roubando a infância. Um dia encontrei um arranhão enorme no carro do meu irmão. Ele dizia que o veículo vinha falhando há dias. Levamos ao mecânico, mas ninguém descobriu o motivo. Depois de algum tempo, meu irmão foi forçado a vender o carro. Nunca conseguimos provar que Chris teve envolvimento, mas o sentimento de perseguição só aumentava. Ele continuava me cercando, às vezes sorrindo de longe, como se fosse tudo um jogo. Cheguei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Será que era coisa da minha cabeça? Mas toda vez que tentava esquecer, ele aparecia de novo. Uma mensagem, um bilhete, um olhar invasivo no corredor, um clique de câmera. A cada nova tentativa de normalizar, vinha uma nova invasão do meu espaço. E a escola continuava passiva. A coordenadora seguia dizendo que isso passa. A verdade é que nunca passou. Cresci com o trauma de não ser levada a sério. Aprendi cedo demais que, às vezes, ninguém virá nos proteger, que você pode gritar silenciosamente e mesmo assim ninguém escuta. Me tornei mais fechada, mais desconfiada. Nunca consegui confiar plenamente em alguém depois disso. E o pior, Chris nunca sofreu qualquer punição. Continuou frequentando a escola normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não sei se ele ainda pensa em mim. Não sei se me esqueceu. Mas sei que aquela fase da minha vida ficou gravada na pele, como uma cicatriz invisível. Às vezes, escuto um barulho na rua e volto a sentir aquele frio na espinha. Guardei esse segredo por muitos anos. Hoje conto para que outras meninas não passem pelo que eu passei.
Conheci a Emily num café próximo da faculdade. Ela estava sentada sozinha, lendo um livro que eu gostava muito. Comentei sobre o título quando passei por ela, e para minha surpresa, ela puxou conversa. Acabamos trocando contatos e começamos a conversar com frequência. Era uma garota bonita, inteligente e com um certo charme estranho, meio intenso, mas eu estava carente e disposto a tentar. Com poucas semanas, saímos para alguns encontros. Depois de 4 encontros, estávamos oficialmente namorando. No início, tudo parecia incrível. Ela era carinhosa, atenciosa e me enchia de elogios. Dizia que nunca havia sentido algo assim por ninguém. Eu me sentia desejado, importante, especial. A gente se falava o tempo todo, trocava mensagens até de madrugada. Mas com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Ela ficava irritada quando eu saía com meus amigos. Começou a perguntar onde eu estava o tempo todo. Eu tentava explicar, mas sentia que estava sempre sendo testado. Foi quando ela me pediu para ativarmos o compartilhamento de localização. Disse que era só para sentir mais segurança. Eu, inocente, aceitei. Mas isso foi o começo de um controle sufocante. Cada passo meu era monitorado. Se eu demorava para responder, ela ligava insistentemente. Se eu dizia que estava com amigos, ela queria fotos, provas, justificativas. Chegou ao ponto de aparecer na casa do meu amigo Phil, num sábado à noite, enquanto eu jogava videogame. A mãe do Phil a viu no portão e a deixou entrar. Emily desceu as escadas, furiosa, me acusando de estar escondendo alguma coisa. Fiquei sem reação. Ela gritou, chorou, me chamou de mentiroso. Depois saiu correndo. Meus amigos ficaram sem saber o que dizer. Eu me sentia humilhado e confuso. Naquele momento, percebi que precisava terminar. Mas tive medo da reação dela. Ela já havia ameaçado se machucar se eu a deixasse. Mesmo assim, terminei por mensagem 2 dias depois. Fui direto ao ponto, educado, mas firme. Ela surtou. Ligou dezenas de vezes, mandou mensagens desesperadas, implorando, acusando, ameaçando. Disse que ia acabar com a própria vida por minha causa. Eu me sentia culpado, mas sabia que aquilo não era amor, era obsessão. Então a bloqueei em tudo. Achei que isso encerraria tudo, mas eu estava enganado, muito enganado. Uma semana depois, cheguei em casa tarde da noite. Comi algo rápido, me joguei no sofá e liguei a TV. Não demorou muito e ouvi um clique vindo da porta entre a sala e a cozinha. Aquela porta, eu sabia, ficava sempre fechada. Levantei devagar e fui até lá. Estava entreaberta. Perguntei em voz alta: "Tem alguém aí?" Silêncio, meu coração começou a bater mais rápido. Peguei o celular e fui verificar os cômodos com cuidado. Mas não encontrei ninguém. Voltei à sala, tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Liguei a TV novamente. Mas alguma coisa estava errada. Meus sentidos estavam em alerta. Fui até o quarto e lá percebi que a janela estava um pouco aberta. Detalhe: eu nunca abria aquela janela. Fechei e travei com força. Deitei, tomei um calmante e finalmente adormeci. Até ser acordado por uma sequência de notificações no celular. Mensagens de um número desconhecido. Eram dela. "Você não precisava ter feito isso. Eu só queria conversar. Você me deixou sozinha. Por que você não me ama mais?" Tentei ignorar. Apaguei as mensagens. Mas então ouvi um barulho dentro do quarto. Algo se mexeu no armário. Sentei na cama, paralisado. Um segundo depois, a porta do armário se escancarou. Emily saiu gritando "não". Ela estava lá dentro o tempo todo. Ela segurava uma faca de cozinha. Eu entrei em pânico. Pulei da cama. Corri até a porta, mas estava trancada. Ela dizia frases desconexas, chorando, rindo, gritando, tudo ao mesmo tempo. Falei com calma, tentando acalmá-la. Disse que ainda gostava dela, que só precisava de espaço. Era mentira, claro, mas era tudo que eu podia fazer. Falei que estava arrependido, que queria resolver tudo. Só precisava que ela largasse a faca. Ela chorava compulsivamente, tremendo. Perguntei se ela podia deixar a faca longe de nós, só por um instante. Pedi que jogasse no chão, onde eu pudesse ouvir o som dela caindo.
e ela jogou. A faca bateu no chão e deslizou para longe. Nesse instante, destranquei a porta e corri escada abaixo. Liguei para a polícia enquanto me escondia na garagem. Eles chegaram minutos depois em silêncio. Emily ainda estava lá em cima, transtornada. Os policiais subiram e a encontraram sentada no chão chorando. Levaram-na algemada e, mesmo assim, ela gritava que me amava, que estava tudo bem, que eu a havia traído. Fiquei em estado de choque. Meus pais voltaram para casa e não sabiam o que dizer. Nos dias seguintes, tive que lidar com audiências, depoimentos, ameaças e um trauma que ecoa até hoje. Emily foi processada e, depois de perícias e relatórios psiquiátricos, recebeu tratamento em regime fechado. Depois disso, mudei de cidade. Troquei de número, deletei minhas redes sociais. Mesmo com a distância e o tempo, até hoje, às vezes acordo no meio da noite com medo de encontrar alguém escondido dentro do armário. Essa história me marcou profundamente. Não só pela violência em si, mas por ter confiado em alguém que parecia inofensiva e virou um pesadelo. Amor não é controle, e obsessão não é romantismo, é terror, e pode destruir vidas.